Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 13 de março de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Ministro Márcio França diz que Porto de Santos não será privatizado. Cabral está livre para passear e 130 saem da Papuda com tornozeleiras. Sem maioria no Congresso, Lula aumenta verbas para parlamentares. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O Supremo interrompeu o julgamento da ação proposta pelo PCdoB contra as restrições à indicação de políticos para cargos de comando em empresas públicas previstas na Lei das Estatais. A suspensão decorre do pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça. Na última sexta-feira, quando o julgamento começou, o relator Ricardo Lewandowski votou a favor da flexibilização das normas. Ele alegou que as restrições estabelecem discriminação desarrazoadas e desproporcionais e violam o princípio da isonomia. André Mendonça tem 90 dias para devolver o processo ao plenário. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, a Silvio Navarro. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, mestre Augusto Nunes, meu irmão, querida Ana Paula Henkel, boa noite para você, uma ótima semana. Paula, veja só, é inacreditável que em 2023 nós estamos debatendo a Lei das Estatais. A Lei das Estatais, ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 2016. Um legado de toda a corrupção que a Lava Jato varreu. Aparentemente, naquela época, acreditava-se para debaixo do tapete da história, para ficar esquecida no passado. Pois bem, agora, recentemente, no final do ano passado, a Câmara dos Deputados desfigurou a Lei das Estatais. Ainda resta uma análise pelo Senado. Mas a Câmara dos Deputados aprovou o que ficou batizado como Emenda Aloysio Mercadante. Por quê? Porque o Mercadante não poderia assumir o comando do BNDES, justamente porque presidia a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e porque coordenou a campanha de Lula. Ou seja, esta Lei das Estatais blinda a atuação de políticos e, consequentemente, interesses partidários, interesses políticos no comando de empresas públicas, de bancos públicos. Porque sabe-se, sim, que esses bancos foram pilhados durante anos na era PT e o BNDES principalmente, justamente para abastecer corrupção, propinoduto. Então agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos rediscutindo um assunto que já havia sido colocado uma pedra, né? É mais uma vez o Supremo legislando, por que não? Afinal de contas, isso é um assunto interna corporis do Congresso Nacional. A Câmara votou, fez lá um grande acordão, passou a tal emenda mercadante, como disse agora, e restava o Senado. E aí vai o Supremo, mais uma vez, a judicialização de um assunto que cabe ao Congresso Nacional. Sabe quantos cargos essa desfiguração da Lei das Estatais pode promover para interesses partidários e políticos? 580 cargos. É muita gente, é muito político colocado em cadeiras que deveriam ser ocupadas por técnicos. É muito interesse em jogo, né, Silvio Navarro? E ainda nesse assunto, Augusto Aras, procurador-geral da República, também passou a defender alterações na Lei das Estatais. Primeiro, ele se manifestou contra a ação do PCdoB. Ele agora argumenta que as restrições à nomeação de políticos ferem direitos fundamentais. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. Vale lembrar que esse novo entendimento de Augusto Aras, ele vai em linha com o que defende o atual governo por meio, então, da Advocacia Geral da União. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa.
Paula, eu acho que o que o Silvio resumiu muito bem. A questão é quando essa regra, essa lei foi quebrada, não foi apenas o Aloysio Mercadante no BNDES que foi favorecido. Tantos outros deputados não foram reeleitos e que trabalharam em campanhas e que agora precisam arrumar aí seu puxadinho em alguma secretaria, seja do governo estadual, municipal, enfim, federal, 37 ministérios, né? Haja ministérios para colocar todo mundo, é muita gente, tem muita gente para ficar aí de cabide nesses ministérios. E essa quebra dessa lei ajuda exatamente essa turma que precisa continuar aí mamando no dinheiro do pagador de impostos. Mas, certo ou errado, nós precisamos defender sempre, certo ou errado, as decisões do legislativo no Brasil. Nós precisamos defender sempre a autonomia e independência dos poderes. Nós temos testemunhado muito bem o que é essa interferência de um poder em outro, no caso no Brasil, a interferência do judiciário no legislativo e no executivo. Isso traz uma bagunça num efeito cascata sem precedentes, é uma confusão e insegurança jurídica e o dedo do judiciário ali no executivo e no legislativo. Então, acho que antes de mais nada, Paula, nós temos que defender, voltar a ter essa independência, os poderes terem essa independência. Dentro desse contexto, daqui a pouco ali na frente, nós precisamos defender o recall, o voto distrital, porque aí nós cobramos diretamente daqueles que estão eleitos dentro do Congresso Nacional. Hoje nós sabemos que no evento eleições no Brasil, vai muita gente ali sendo empurrada pelo sistema político que nós temos hoje. Então, o mais importante é continuarmos defendendo essa autonomia, essa independência, não apenas essa interferência que nós temos visto do judiciário no legislativo e no executivo, mas também para ninguém ficar refém de ninguém. E certas ou erradas as decisões do legislativo, se elas são prerrogativas dos legisladores, é ali que tudo tem que ser resolvido. Augusto Nunes, muito boa noite. O ministro André Mendonça, então, pediu vista do processo que está sendo julgado no STF sobre a questão da lei das estatais. Boa noite, nossa chefe Paula. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Em primeiro lugar, as estatais deveriam ser reduzidas ao mínimo. Empresas públicas, estatais, ao mínimo. Primeira coisa a fazer. Segundo, o que fez o governo Temer foi o mínimo, né? Uma coisa básica para que não sejam tratadas as empresas estatais como propriedade do presidente da República, que é o que acontece. O PCdoB é natural que ele lute pelas estatais. Ele gosta, por exemplo, o partido gosta do regime chinês. Lá tudo é estatal. Tudo pertence ao Estado e ao partido, por consequência, à ditadura. O PT já vem aparelhando agências reguladoras. Sempre faz isso. Houve um tempo em que integrantes das agências eram nomeadas pela Rose Noronha, né? Era amiga do presidente Lula e chefe do escritório regional aqui em São Paulo da Presidência da República. Agora eles querem aparelhar imediatamente, não querem nenhum tempo de quarentena aí, todas as empresas estatais e ministérios também. Segundo escalão, PT quer tudo. É o programa Desemprego Zero para a companheirada. Agora, os jornais da imprensa velha, eles só querem quarentena para quem trabalhou no governo Bolsonaro. Um ex-ministro qualquer convidado aí porque é competente, então, peraí, precisa esperar 6 meses, agora não pode. O mercadante tem que chegar com a sua incompetência histórica o mais breve possível, já está lá, aliás, ao BNDES. O que me impressiona,
aqui também é a coerência, Silvio, Paula e Ana, a coerência do Augusto Aras e do Lewandowski. O Lewandowski vai se aposentar agora em maio e ele pode bater no peito ali e dizer para a mãe que conseguiu a nomeação dele com a vizinha Marisa Letícia, o seguinte: eu fui agradecido ao presidente Lula a vida inteira. Ele votou a favor de tudo o que o PT propôs. Todas as causas envolvendo Lula, PT, ele votou a favor do padrinho, de quem o empregou, né? Do seu empregador. Isso aí, olha, por esse tempo, não é qualquer pessoa que consegue. Tanto servilismo merece algum tipo de homenagem. Ele vai ganhar algum cargo no governo. E o Augusto Aras, ele é fiel ao governo do momento. Ele mostrou a sua enorme sabugice durante o governo Bolsonaro e agora ele se mantém coerente. Tem deputado que diz isso, que fala: você está sempre a favor do governo? Não, eu estou onde eu sempre estive, o governo é que muda. Muda o governo e vem para o lado dele. Bom, o Aras mudar de ideia, ele muda de ideia com o mesmo cinismo com que o Lewandowski mantém as suas ideias. Foi ele o responsável pelo fatiamento do impeachment. A Dilma não perdeu os direitos políticos porque o Lewandowski alegou, ele é criativo, né, que ela não conseguiria um emprego de merendeira se perdesse os direitos políticos. Tentou o cargo de senadora e que lhe foi negado pelo eleitorado mineiro, que agiu com sabedoria, porque também não poderia adivinhar que o Rodrigo Pacheco, que se elegeu na vaga que a Dilma disputava, fosse o que é. Silvio Navarro. Queria só fazer um breve complemento, Paula. Bom, a Ana lembra bem que foi batizado ali de Projeto Mercadante, porque ele foi o primeiro beneficiado, é um nome muito conhecido, justamente por ter rasgado a lei o Congresso ter rasgado a lei das estatais. Por que eu falo rasgado? Porque essa lei, é importante a gente lembrar, quem está nos assistindo, ela impunha 36 meses de quarentena, ou seja, o sujeito político ligado ao partido, dirigente de fundação, como é o caso era o caso do mercadante da Fundação Perseu Abramo, ele tinha que esperar 3 anos, se afastar do cargo, para depois poder assumir a presidência, no caso de um banco público. Coordenador da campanha. Coordenador da campanha, exatamente. Então, eles foram lá e alteraram essa quarentena de 36 meses para 30 dias. Então, imaginem vocês que o sujeito coordena uma campanha eleitoral, 30 dias depois da eleição ele pode assumir o comando de um banco público ou de uma empresa. Porque tem outros casos. Por exemplo, o então senador Jean Paul Prats, Potiguar, Rio Grande do Norte. Ele ganhou o mandato, ele era suplente de senador. Ficou alguns anos no Senado, depois que a titular foi eleita governadora, e assumiu a presidência da Petrobras. Nos dias seguintes à nomeação dele, poucos dias, uma semana depois, surgiu a notícia de que ele tinha 4 empresas do setor de petróleo, óleo e gás. Um claro conflito de interesse. Se ele tem empresa, se ele é sócio de empresas do ramo, ele não pode assumir o controle da Petrobras. Mas não houve nenhuma gritaria, nem na própria velha mídia, não houve nenhum repúdio. O Supremo não se manifestou sobre o caso. Agora, quem se lembra, no final do governo Bolsonaro, numa das trocas da cadeira de presidente da Petrobras, quando o Adriano Pires, competente, empresário do setor, consultor da área, foi indicado para a presidência da Petrobras, a gritaria foi enorme e ele não conseguiu assumir o comando da Petrobras. Então, é importante a gente lembrar, primeiro, 2 pesos e 2 medidas, o quanto se relativiza normas que eram aplicadas com dureza durante o governo Jair Bolsonaro. E, por fim, reafirmar aqui que empresas públicas, bancos públicos são lugares para gestão profissional e não políticos. Por mais que eles tentem apagar a Lava Jato da história, o brasileiro se lembra muito bem do tamanho da corrupção que aconteceu no Brasil, justamente nessas mesmas empresas que estão voltando para as mãos do PT.
E a gente segue falando sobre política aqui no Oeste Sem Filtro. O Congresso negociou com Lula um orçamento recorde em emendas, quase 47 bilhões de reais. Metade da verba vem de emendas individuais, são 21 bilhões de reais. 9 bilhões e 800 milhões que iriam para os ministérios serão usados para atender aos pedidos dos deputados e senadores. Foram também turbinadas as emendas de comissão, que somam mais 7 bilhões e meio de reais. Nesta conta também entram as emendas de bancadas, 7 bilhões e 700 milhões de reais. Ana, será que com toda essa distribuição aí de verbas o governo vai conseguir exercer um certo domínio aí no Congresso? Lembrando que não tem a maioria hoje, né? Emendas, Paula, não era orçamento secreto? Agora emendas, né? Curioso, porque nós passamos o ano de 2022, abre jornal, fecha jornal, liga a TV, desliga a TV, e tudo que a gente via era orçamento secreto. E aí agora a turma do consórcio, né, da velha e carcomida imprensa, da imprensa da reoneração, agora fala emendas. É muito curioso isso. E já temos demonstrado aqui como a máquina cresceu de uma maneira brutal em poucos meses, né? Desde a eleição, outubro, até aqui, 4, 5 meses, o que a máquina dobrou, o tamanho do Estado, 37 ministérios, é muita gente para o nosso dinheiro sustentar, né? E linkando essa notícia com o meu comentário anterior, Paula, o problema é que essas emendas, esse dinheiro, esse orçamento secreto, né, vamos usar o mesmo nome, eles vão para políticos que nós não elegemos, que o Brasil não elegeu. Quanta gente entrou aí no Congresso, entrou na Câmara dos Deputados através daquelas cotas partidárias e daquela confusão, dessa teia confusa, essa teia política, esse emaranhado político que é o nosso sistema. Então, mais um pratinho aí, né, para o brasileiro rodar. Nós precisamos começar a falar sobre uma reforma política. Nós temos que apontar os problemas. Nós temos que checar aqui, por exemplo, diariamente tudo que o Lula fala. Acho que nós seremos, talvez, a única e real agência de checagem, porque ninguém checa absolutamente nada das mentiras que ele vem falando. Ele, Haddad, Marina da Silva, ministra do Esporte, enfim. Aqui nós temos que fazer isso, mas nós temos que começar a falar de propostas também para um Brasil que despertou politicamente. E eu acho que uma dessas propostas seria discutirmos o voto direto distrital, exatamente para você cobrar diretamente para onde esse dinheiro dessas emendas parlamentares você cobra diretamente naquele que recebeu o voto, e não nesse puxadinho político que virou o nosso sistema no Congresso. Silvio, vou pedir aqui para a produção exibir novamente na tela essa distribuição das verbas aí, né? Então são pouco mais de 21 bilhões para emendas individuais, 7,7 bilhões em emendas de bancadas, 7,6 bilhões em emendas de comissão e as sobras de relator, então 9,8 bilhões, o que totaliza aí um recorde em emendas, quase 47 bilhões de reais. Lembrando mais uma vez que o governo não tem maioria no Congresso. Trocando em miúdos, Silvio Navarro, o que está acontecendo em Brasília nesse momento? É a governabilidade mais cara da história, né? Só perde para o mensalão. O mensalão foram 101 bilhões de reais. Você está falando em 46 agora. Mas isso, e no primeiro ano, né? A seguir nesse ritmo, vai ser a governabilidade mais cara da história. E repare, emendas individuais, tem uma mudança aí, né? Agora a negociação passa a ser no varejo e não mais no atacado. O próprio mensalão, que era a compra de votos, o dinheiro era entregue nas mãos do líder das bancadas, dos líderes dos partidos. Tanto que foram esses líderes que acabaram, a maioria, presos.
Justamente depois da denúncia do Marcos Valério da CPI dos Correios. Então, o que a gente vê agora? Eles estão negociando individualmente. Cada deputado e senador tinha direito a 18 milhões, segundo o orçamento, para indicar suas emendas individuais. O que são as emendas? Trocando em miúdos, como você disse, Paula. É aquele dinheiro que o parlamentar consegue colocar, alocar a verba para dinheiro para Santa Casa na cidade dele, no município vizinho, dinheiro para asfaltamento, quadra poliesportiva, urbanização. Nas cidades do interior é comum você ainda ver aquelas faixas. Esta ponte, este viaduto foi o recurso do deputado fulano de tal. Isso é importante também para a ligação do parlamentar com os prefeitos. E por isso que esse ano é o ano da busca por essas emendas, que é o tal do ano ímpar antes da eleição. Então eles pedem o dinheiro agora, colocam ali as suas emendas. Olha, preciso de dinheiro para asfaltar a avenida tal, lá na cidade do interior. Se ele é aliado do governo, está alinhado, se ele tirar a assinatura da CPMI do 8 de janeiro, então nem se fala. Mas aí o dinheiro sai rapidinho. Então ele consegue entregar para o prefeito essa obra, o prefeito é candidato à reeleição no ano que vem, a obra vai estar pronta perto da eleição, ou ele mesmo, o deputado, porque praticamente 1/3 da Câmara acaba concorrendo a prefeito no ano seguinte à sua eleição. Então ele cumpre justamente direitinho, né, o caminho do dinheiro. Caso ele não seja aliado, também não tem problema. Ele vai lá, coloca o dinheiro não sai esse ano, mas entra como restos a pagar para sair no ano que vem. Do mesmo jeito, a obra acaba saindo. Então, o governo esperto que já passou aí, o Lula está no seu 3º mandato, seus ministros também não são marinheiros de primeira viagem, sabem que a emenda individual nesse momento é a melhor forma de negociar com esse Congresso e justamente atender os interesses. O primeiro da lista hoje é a retirada da assinatura para a tal da CPI do 8 de janeiro. Essas emendas de bancada que você citou, elas sempre existiram também, mas nunca, emendas de comissão, elas nunca tiveram cifras vultuosas. Por quê? Porque elas acabam não sendo apadrinhadas, não leva o nome, o carimbo do deputado. E por fim, a Ana falava do orçamento secreto, aquele que era publicado no Diário Oficial da União, e nós aqui da Oeste publicamos uma reportagem mostrando que de secreto só nas páginas do consórcio da imprensa. Eu andei lendo hoje, inclusive, Paula, uma reportagem de um desses veículos que chamava as emendas de ferramenta democrática de liberação de recursos da União, cuja finalidade é atender o cidadão de bem lá na ponta. Mas que bonito. Como é que é o nome agora? Pedir para repetir, eu não consigo. Instrumento de ferramenta. É gazua, né? É gazua. O Silvio falou muito bem. Tem que começar mudando o sistema. A Ana também tem falado isso. Tem que mudar o sistema eleitoral. Os deputados hoje não são mais representantes do povo, eles são eleitos por aquelas sobras de votos. Tal. Tem de implantar o mais cedo possível o voto distrital. Né? Aquela ideia defendida pelo Fernão Mesquita, que explica em detalhes que você tem o recall. O cara, depois de um determinado tempo, os eleitores dizem se estão satisfeitos ou não com o desempenho dele. Tem que aperfeiçoar muita coisa. Agora, é impressionante a mudança da imprensa, a criatividade que a imprensa tem para mudar de ideia, para botar outros nomes. Não é orçamento secreto. O cinismo de militantes do PT aparece nessas horas. Eu me lembro que nos debates com o Tarcísio, na eleição, Tarcísio de Freitas, na eleição pelo governo de São Paulo, o Haddad, que era o candidato do PT, falava o tempo todo, você vai trazer orçamento secreto para São Paulo? Vai trazer orçamento secreto para São Paulo? Tá aí. O orçamento secreto é isso aqui, pior. Gastando muito mais. Foi para isso que eles quiseram subir o teto de gastos. Né? A PEC da transição, que botou um dinheirão a mais, era para isso? Certamente também. O PT não sabe atrair alguém com ideias, porque são péssimas. Então ele atrai com mensalão, primeiro governo Lula, depois veio Petrolão, e entre um e outro eles tiveram várias formas de atração, entre aspas. O Petrolão, por exemplo, envolveu o MDB e o PP, até o pescoço, fora o resto. Mas esses se meteram, por exemplo, a Petrobras, a maior das estatais, ela foi devastada
por esses partidos. Então é assim que eles fazem. Agora, e com o apoio da imprensa, o PT vai conseguir a maioria como? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, fez esse lembrete numa entrevista ao Lula. Não consegue aprovar nem projeto de lei. Ele foi eleito, o Arthur Lira, com 460 votos, uma coisa dessa. Mas a minha esperança é que o Legislativo descubra o poder que tem. O Congresso descubra. Porque a Câmara, com essa votação, deu ao seu presidente, no momento, poderes suficientes para barrar as malandragens do Rodrigo Pacheco e impedir que o Senado governe a Câmara, subordinado, quase me traí aqui, subordinado ao STF. E aí basta que o Arthur Lira cumpra a Constituição para o PT viver em dificuldades. E vai viver de qualquer maneira. Mas a vida do PT vai piorar muito se o Congresso tratar de cumprir a lei e a Constituição. Quer completar, Silvio? Paula. O Arthur Lira... Oi, Ana. Ana, diga lá. Rapidamente, só pegando um gancho no que o Augusto disse sobre o Congresso precisa entender não apenas o papel, mas a atual força que tem. No final de semana, eu dei uma stalkeada do bem por alguns perfis de parlamentares que estão aí, assina, não assina, lista, não se mostrou ainda, né, para onde o vento vai soprar, para onde vai. E eu notei um ponto muito incomum entre eles. Todos eles estão com os comentários fechados de suas redes sociais. Fica o questionamento, por que estão com os comentários fechados em suas contas nas redes sociais? Boa pergunta, Ana. Diga lá, Silvio. Só um detalhe sobre ainda a questão das emendas, e aí o Augusto bem lembrou aqui da votação de 464 votos do Arthur Lira, é a maior da história, superou, o maior até então era o Ibsen Pinheiro, em 1991, que teve a mesma votação do João Paulo Cunha em 2003, 434, então são 30 votos a mais. Mas o Augusto tem um detalhe que é o seguinte, o Supremo legisla sobre qualquer tema e o Congresso Nacional permanece de joelhos, a Câmara permanece de joelhos. Pode até mandar prender um parlamentar que a Câmara fica de joelhos. Agora, quando o Supremo foi lá e falou, olha, o tal da emenda de relator aí não é transparente, vamos mudar, não queremos mais o orçamento secreto, a emenda de relator. O Congresso foi lá e fez o quê? Um acordo aí com o presidente para aumentar as emendas individuais, aumentar a emenda das comissões, ou seja, pode legislar, pode fazer o que quiser, mas no dinheiro não pode mexer. Isso aí. Agora, 18 horas, 12 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, participar do nosso chat. Vamos chegar aí a 1.300.000 inscritos no canal da Revista Oeste no YouTube. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Então, nos ajude a divulgar aqui o programa Oeste Sem Filtro nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, para a gente fortalecer a nossa comunidade da Revista Oeste aqui no nosso canal do YouTube e também na plataforma Rumble. Lembrando que além do programa Oeste Sem Filtro, nós também temos o Estúdio Oeste, que vai ao ar todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, o Oestecast, às quartas-feiras, comandado pelo Dagomir Marques, e também As Liberais, programa apresentado por mim e pela nossa diretora de redação aqui, Branca Nunes. E agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, modificou o regime prisional de mais 130 acusados de participação nas manifestações de 8 de janeiro. Eles trocaram o regime fechado por uma nova espécie de prisão domiciliar. Os liberados terão de usar tornozeleira eletrônica, ficar em casa à noite e nos fins de semana e apresentar-se à delegacia a cada 7 dias. Ana, vamos lembrar aqui para nossa audiência que hoje permanecem presos 310 homens
82 mulheres, totalizando então 392 pessoas ainda presas em Brasília. A Procuradoria-Geral da República denunciou no total 919 pessoas por enquanto, por incitação pública ao crime e associação criminosa. A gente tem acompanhado desde o início, desde 8 de janeiro, toda a repercussão dessa situação grave que ocorre no país. Hoje, quantas pessoas foram soltas? 130, Ana. E no Dia da Mulher, hoje é dia de alguma coisa? Olha, não que eu saiba, hoje não teve nenhum evento. Porque Dia da Mulher, 80 foram soltas pelo Dia da Mulher, né? Agora, 13 de março... Mais 130. Dia, não sei, mais 130. Ou seja, estamos vivendo um estado de exceção ou não? Porque no estado democrático... não é prende todo mundo e depois você vê quem a gente pode soltar, né? Se há presas, se há indícios se há indícios de requisitos de prisão preventiva, seguindo o princípio de um suposto crime previsto por lei, ok, mas o que aconteceu com a audiência de custódia, tão falada, né, aí pela turma, pelos garantistas, pelos que querem sempre enaltecer, né, os direitos de todos, ou seja, prende todo mundo num balaio coletivo e depois vai pensando, vamos ver se você pode ser solto. O que aconteceu com a presunção de inocência, né, no Estado de Direito, né, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, foi tudo completamente abandonado. E aí o curioso é que não existe mais a isonomia para aplicação das leis, porque se nesse balaio todo, né, se nesse desordenamento jurídico que o Alexandre de Moraes criou, vamos prender todo mundo e aí a gente vai vendo, você pode, você vai ser solto, você talvez... Por que não faz isso com as invasões do MST? Prende todo mundo, chega no acampamento do MST, prende todo mundo, porque meia dúzia, 10, 20, 40 invadiram fazendas e depois vai vendo, vai você, não, você fica aqui mais um mês, né? Sobe os morros, por exemplo, as comunidades, as favelas, prende todo mundo que pode ter alguma ligação com o tráfico de drogas e depois vai puxando. Você pode, você não. Prende todo mundo, por exemplo, num esquema de corrupção que envolve parlamentares. Prende todo mundo. Prende todo mundo e depois vai vendo quem você pode soltar aí a conta-gotas. Dia da mulher, dia do homem, dia dos pais, dia da criança. Ou seja, se isso não é um estado de exceção que nós estamos vivendo, não sei mais o que é. Silvio, a Alexandre de Moraes, então, liberou hoje mais 130 homens que estavam na Papuda. A gente já falou aqui várias vezes, repudiamos qualquer forma de violência, de vandalização. As pessoas que realizaram atos de vandalismo precisam ser responsabilizadas, mas é preciso que exista a individualização das penas e das condutas. E o que a gente tem percebido, como diz a Ana, né, o Alexandre de Moraes tem soltado esses presos a conta-gotas, com critérios muitas vezes subjetivos, e a gente fica sem entender o que está acontecendo, e mais de 392 pessoas permanecem presas em Brasília hoje. Muito bem dito, Paula. Concordo com o que a Ana disse, concordo sobretudo com o que você disse agora também, porque, veja, se houve tipificação de crime, se houve individualização de conduta, por que determinadas pessoas passaram uma semana que seja a mais dentro de uma cela do que as outras que já foram soltas? Qual é o critério? Qual é a regra? Nenhum. Pior, elas saem de lá e muitas, como bem lembrou Augusto, não só em reportagens aqui de Capa da Oeste, mas em comentários, algumas vivem em bairros pequenos, em cidades do interior do Brasil e vão sofrer a humilhação. Não bastasse ter passado 70 dias numa cela, vão sofrer a humilhação de ter que se andar com uma tornozeleira eletrônica. Essas pessoas tiveram a vida marcada para sempre, Paula, não canso de afirmar.
elas vão conviver durante muito tempo com traumas psicológicos, com humilhação. Nós relatamos aqui, naquela liberação das mulheres, no Dia da Mulher, que havia 4 casos de mulheres que tinham a tutela, talvez mães, talvez avós, de crianças com deficiência. São crianças que ficaram 2 meses ou mais longe das mães, das avós, que são suas cuidadoras. Será que elas cometeram crime para passar tanto tempo dentro de uma cela, ou talvez um crime mais bárbaro para uma sociedade do que um assassino, do que um homicídio, do que o roubo, do que um estuprador? Será que elas merecem andar com tornozeleiras agora, daqui para frente? Veja, olha, tudo isso um dia vai passar. Todo esse caso vai ficar marcado nas páginas mais tristes da nossa história. Pode ter certeza. Será debatido daqui a 10 anos a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Mas a vida dessas pessoas, essas já foram marcadas para sempre. Augusto Nunes. Bom, eu repito, né, o que eu vou dizer diariamente aqui, até que esse caso seja resolvido com justiça. As injustiças, como lembra o Silvio agora, essas vão marcar as vítimas para sempre. Vamos tentar reduzi-las aí, libertando imediatamente os que ainda estão presos e são inocentes. Eles não descobriram nenhum culpado até agora. Por enquanto tem saído, tem trocado, né, o Alexandre de Moraes tem se limitado a mudar o regime prisional dos inocentes, o que é um completo absurdo, porque é uma espécie mesmo aí de prisão domiciliar, como definimos aqui. Claro, você não está livre se você tem que andar com uma tornozeleira eletrônica. Você não está livre se há uma distância determinada para que você não a ultrapasse sob pena de voltar para a cadeia. Pois o próprio Alexandre de Moraes diz que essas pessoas saíram porque não foi provada a participação delas nos acontecimentos, nas violências que ocorreram no dia 8. Então elas estão submetidas a essas restrições por quê? Que risco elas representam? Que perigo elas representam? É uma forma de castigo. Há pessoas que já foram presas e libertadas que chegaram a Brasília na noite do dia 8, quando já não havia mais distúrbios, nada disso. Eles chegaram depois das manifestações, foram libertados, saíram da prisão só agora e continuam submetidas a essas restrições, mas com base em quê? Na crueldade do juiz, na perversidade, né, que marca esse tipo de decisão. Por quê? Agora, eu estou cobrando o que os juízes simulam procurar. Cadê os culpados? Eu quero que sejam punidos. Nenhum foi localizado até agora. E ainda assim o governo trabalha contra a CPMI. Agora a gente deve divulgar o nome nós estamos divulgando os nomes dos que apoiam a instauração da CPI, né, que vai esclarecer esses casos muito mais rapidamente. Não tenho dúvida. E nós temos agora meios de saber quanto custa o voto de cada um. É só pegar o tamanho da verba que o governo vai distribuir. Os que saírem da lista agora já têm o preço fixado. E nós vamos divulgar também. Agora, é preciso ser muito perverso, tá? É preciso você sofrer da ausência absoluta de compaixão para gostar do que está acontecendo, ou para fingir que nada está acontecendo, como faz o consórcio da imprensa. Aqui nós não esquecemos. E quero agradecer mais de 47 mil pessoas nos acompanhando ao vivo pelo canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble e pela Rádio de Cascavel. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E a gente segue com mais assuntos aqui no programa. Claro. Dá um minutinho. Eu queria aproveitar até pelas dimensões da audiência para explicar o seguinte. As pessoas vivem perguntando, e com motivos, hein? Cadê o Fiuza? Cadê o Fiuza?
O Guilherme Fiuza, como mostra o retrato, ninguém sente como a gente a falta dele. Como mostra aqui, mostram as peças publicitárias, ele é titular aqui do programa, tá? Ele faz falta, que é a Paula, é a âncora, os comentaristas são o Silvio Navarro, eu, Ana e o Fiuza. Nós estamos esperando que ele complete alguns trabalhos que ele está fazendo, enquanto espera o esclarecimento do Supremo Tribunal Federal sobre do que ele é, afinal, acusado para ter as contas bancárias interditadas, bloqueadas, e as redes sociais suspensas. É só isso. Tá? Nós estamos à espera do Fiuza e, por isso, ele continuou na peça publicitária. Nós gostaríamos muito que ele estivesse presente aqui ou falando do Rio. Então, por favor, divulguem essa verdade para que a gente não acrescente mais versões absurdas às que o governo e o Supremo cuidam de divulgar. Sem dúvida, Augusto, muito bem pontuado. Quero aproveitar o gancho aqui dessa audiência maravilhosa que está nos acompanhando, mais de 47 mil pessoas. Muito obrigada pela sua audiência e quero convidar você a assinar a revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, gosta aqui do programa Oeste Sem Filtro, mas ainda não é assinante, olha, tem uma boa notícia para você. Na semana passada a gente divulgou aqui ao longo de todo o programa uma promoção especial em homenagem à Semana da Mulher e a produção me avisou aqui que essa promoção foi estendida até hoje. Então você que está nos acompanhando pode aproveitar também essa promoção com até 30% de desconto na assinatura da Revista Oeste. Para assinar é muito simples, é só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela do ladinho. É um passo a passo muito simples para você também se tornar o nosso assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, então o valor da sua assinatura que financia todos os nossos projetos aqui na Revista Oeste e o nosso jornalismo independente. Então aproveite essa promoção, hoje é o último dia. Quero agradecer quem aproveitou ao longo da semana passada e hoje então a gente estendeu, foi um sucesso a promoção até hoje. Corre lá, você que está nos acompanhando, quer dar um presente para sua mulher, para sua prima, para sua tia, para sua neta, para sua avó, é um presentaço, uma assinatura da Revista Oeste, um presente diferente para ela ficar bem informada, além do site da Revista Oeste com notícias 24 horas por dia, a nossa revista semanal que é publicada todas as sextas-feiras no site da Revista Oeste. Agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro e campeão de condenações na Lava Jato, foi entrevistado pela Folha de São Paulo. As penas de Cabral somam quase 400 anos de prisão. Ele cumpriu 6 anos e hoje está em casa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. De um pingo fizeram um oceano. Então você pega a situação, ele faz 35 bretas, o juiz faz 35 processos sobre as minhas atitudes públicas e distorce tudo, e mente, e confunde. Então, e o massacre, a situação ali, aquela avalanche de processos e de distorções de fatos. Primeiro, eu nunca superfaturei. É errado caixa 2? É errado. Mas eu cometi erros e eu tenho que enfrentá-los e como eu enfrentei, eu fiquei 6 anos preso injustamente diante das circunstâncias e do número de processos que essa pessoa inventou para mim. Cabral disse que as confissões foram feitas sob pressão dos procuradores e da justiça. Aspas, quando começa a torturar a família, o buraco é um pouco mais embaixo. Se quiser me torturar, me bota no pau de arara. Agora não mexe com meu filho, meu irmão, minha mãe, as mães dos meus filhos. Eles fizeram isso de uma maneira fascista, nojenta e covarde, fecha aspas. Então, declaração de Sérgio Cabral, uma entrevista à Folha de São Paulo. Silvio Navarro chama atenção, né? A primeira declaração dele, que quando ele diz, né? De um pingo fizeram um oceano. Lembrando que só em propinas foram mais de 500 milhões, né? Olha, Paula,
Eu fico constrangido cada vez que tenho que comentar uma reportagem, uma matéria envolvendo o Sérgio Cabral. Você bem lembrou, 400 anos de condenação. Olha a cifra que você acabou de citar, 500 milhões. Não tem nada a ver com Caixa 2, ele falou que foi Caixa 2. Caixa 2 é errado. A gente ouve essa ladainha desde a ação penal 470, a ação penal do Mensalão, na época do julgamento histórico que foi pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha até uma outra composição, mas me lembro, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, né, remanescente ainda na corte, um voto dela muito famoso, voto que ganhou enorme repercussão, em que ela dizia: Caixa 2 não é pouca coisa, Caixa 2 é crime. Muita coisa mudou, inclusive, no comportamento da ministra Carmen Lúcia desde então. Mas veja só, 500 milhões de Caixa 2 é mentira. O Sérgio Cabral tem o episódio da farra dos guardanapos com empresários na França, em Paris. Tem as joias para a ex-mulher dele, que ele disse agora: não mexam com a mãe dos meus filhos, não mexam com o meu irmão, não mexam com o meu filho. E aquelas joias que eram pagas por empresários. O pessoal anda falando tanto das joias da Michele Bolsonaro, mas ninguém se lembra do caso do Sérgio Cabral. Um pingo em um oceano. O oceano foi o que aconteceu de corrupção. Todos os ex-governadores do Rio de Janeiro ou foram afastados, empichados, ou foram presos. Tem o Pezão, tem o Garotinho, enfim. A gente sabe que a corrupção é uma marca indelével na política fluminense. Agora, o Sérgio Cabral, eu juro, eu fico constrangido. Imagina você ter que explicar isso, talvez a Ana Paula, nos Estados Unidos, quando alguém pensa no Sérgio Cabral. Como explicar o que está acontecendo? Esse revisionismo, essa forma de tentar reescrever a história, os 7 anos de Operação Lava Jato, o Mensalão, os descaminhos todos desse governo do Rio de Janeiro, isso tudo, Paula, para o brasileiro que está assistindo e está acompanhando, isso é uma vergonha. As coisas não desacontecem. Eles podem criar narrativas, dar entrevistas para o consórcio da imprensa, que fica comovido, né? Que se comove com esse tipo de declaração, mas as coisas não desacontecem. Não desacontecem. Silvio, deve ser difícil para a Ana traduzir em inglês o histórico do Sérgio Cabral, né? Mas você bem lembrou das joias, só para trazer aqui mais uma informação, né? 2 joalherias do Rio de Janeiro revelaram em delações que Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, adquiriram 189 peças entre 2000 e 2016, que equivalem aí cerca de 11 milhões de joias com notas frias. Pois é, isso não é Caixa 2. Isso não é Caixa 2, Sérgio Cabral. Isso foram só 2 joalherias, né? Diga lá, Ana. Eu até pedi para nossa produção, o Silvio mencionou, para mostrarmos, né, a foto, a histórica foto da farra dos guardanapos. Uma farra, né? Farra dos guardanapos em Paris, 300 garrafas de vinho. Imagine o preço de cada garrafa de vinho. Uma vergonha, né? Dinheiro público no meio, não tem nada de Caixa 2. Há um tempo atrás eu escrevi, já deve ter uns... Logo no começo da Oeste, no primeiro ano da Oeste, eu escrevi um artigo sobre o campeão dos habeas corpus, né, habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes, isso até meados ali de 2018. E a quantidade de habeas corpus que tem o nome Sérgio Cabral envolvido é impressionante. Vou ler rapidamente aqui 3 que eu consegui puxar aqui no meu computador. O Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, vocês lembram do Sérgio Cortes? Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Adriana Anselmo, aí, mulher do Sérgio Cabral. Gilmar Mendes mandou soltar também 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido. Foi preso na Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de pagamento e recebimento de propina entre empresas de ônibus e políticos do Rio de Janeiro, em uma teia que envolvia também quem? Sim, Sérgio Cabral. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
preso, né, na Operação Calicut, braço da Lava Jato do Rio, que investigava o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo de quem? Sérgio Cabral. E aí você vê, né, até meados de 2018, o Gilmar Mendes já havia libertado mais de 40 presos aí envolvidos na Operação Lava Jato, e você vai clicando nas operações, o nome Sérgio Cabral é campeão, está praticamente em todos os lugares. E aí de um pingo fizeram um oceano. Ele que de um pingo fez um oceano de corrupção e fez um oceano aí de dinheiro, usando exatamente o dinheiro do erário público. Cabral, ainda nessa mesma entrevista, deu conselhos para Lula. Abre aspas. Lula tem algumas oportunidades que aos 77 anos não pode desperdiçar. Qual é o legado que eu vou entregar? Eu vou baixar os juros, aumentar a distribuição de renda, combater a miséria, perfeito. Já é muito, mas ele deve construir uma agenda comportamental. Discutir a legalização da maconha. É menos danosa do que a cachaça, o uísque. Discutir a legalização dos jogos, fecha aspas, mais uma declaração aí de Sérgio Cabral. O ex-governador explicou ainda por que disse em depoimento à justiça que dinheiro e poder eram um vício. Um desabafo que, sem dúvida, não é que seja um vício, mas o poder e as suas consequências, você tem que medir muito. É que nem um sucesso. Tem uma pessoa que ganhou muito dinheiro como empresário. Peraí, baixa a bola aí. Baixa a bola. Né? Procura ter uma vida simples. Augusto Nunes, várias declarações aí chamam a atenção, né, de Sérgio Cabral. De um pingo fizeram um oceano, nunca superfaturei, disse que as confissões foram obtidas aí de maneira fascista, nojenta e covarde, deu conselhos aí para Lula do que fazer nos próximos 4 anos e disse que foi um desabafo, que falou aí sobre dinheiro, vício em dinheiro e poder. Bom, como eu sempre disse que ele era o vice na corrida da ladroagem que ele disputava, da criminosa, não ladroagem, disputava com o Marcola, estava quase superando o Marcola. Quantos anos, Silvio? 400 e poucos anos. Ele foi condenado tudo por culpa nossa, porque nós sempre o acusamos de fazer o que fez. Então eu me sinto à vontade para dizer o seguinte, esse cara dá a entrevista mais cínica da história. E o repórter que entrevista, não sei quem foi, se dispensa de contestar tudo, porque essa é a hora da entrevista de combate. Fala, pera um pouco, você está brincando comigo. Você está brincando comigo, você fez isso, você está dizendo verdades. Então tá, nós é que torturamos a família dele, ele era o orgulho da família, ele está dizendo e continua sendo. Pois bem, o pai dele, jornalista Sérgio Cabral, infelizmente para o pai tem o mesmo nome, né? Deu o nome ao filho, ele sofre de Alzheimer e ele diz, quando perguntam onde é que está o filho, onde é que estava, ele dizia que o filho tinha morrido. Não é uma resposta casual, é facilmente inteligível. Isso aí porque ele tem vergonha do filho, ele morre de vergonha do Sérgio Cabral. Isso é um insulto aos brasileiros que pensam e que respeitam a lei. Isso é tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas. Ele roubou, é ladrão, contou, revelou os nomes dos comparsas numa vasta delação premiada que acabaram não aceitando, né? Não sei por que não foi aprovada. Ele subornou, ele fez negociatas envolvendo o judiciário, legislativo, executivo e tudo mais, e empresas privadas, tudo. É ladrão, um dos mais perigosos do país. E vem agora com essa conversinha, acho que menos é mais, sei que é humilde. Ele pensa que engana quem? Engana quem? Esse cara subia ao palanque ao lado de milicianos, de ladrões,
e do Lula também, né? Exerce o mesmo ofício. E o Lula dizia que o povo carioca, o Fluminense, tinha o dever moral de votar nele e ninguém pede desculpas. Enquanto isso, há pessoas usando tornozeleira. Nós já falamos do último benefício que ele recebeu? Já vamos falar aqui, podemos... Ele recebeu, a Paula vai falar, eu me antecipo. Enquanto ele recebe benefícios do novo juiz da Lava Jato, que trata também o povo brasileiro com escárnio, tá? Porque é muito cinismo do juiz também, há pessoas inocentes usando tornozeleira. O Sérgio Cabral foi liberado para viagens. E isso aí a Paula conta, que depois eu prossigo. Ana, já passo a bola para você e para o Silvio novamente, que tem vários assuntos para comentar, mas só quero adicionar mais uma informação aqui. O Sérgio Cabral disse que também não pretende retomar a carreira política nessa entrevista que ele concedeu à Folha. Aspas, fui gestor por 30 anos, pretendo seguir carreira de jornalista e consultor, colaborar tanto na gestão privada quanto até mesmo em campanha. Fecha aspas. E agora sim, Augusto, Silvio e Ana, entre os benefícios concedidos pelo novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, a Sérgio Cabral, está o de passar até 8 dias em qualquer lugar do Brasil. Realmente a vida dele está bem mais fácil do que dos presos em Brasília. Diga lá, Ana. 2 pontos, né? Bom, primeiro vai ser jornalista só se for do consórcio, né? Jornalista da reoneração, das emendas parlamentares. 2 pontos só para trazer aqui, que enquanto o Silvio e o Augusto estavam falando. Ele disse que as delações, né, fascistas foram conseguidas de maneira fascista, mas e a devolução do dinheiro? Foi por bondade? A devolução do dinheiro público aos cofres públicos, isso aconteceu por bondade. A delação foi fascista ou conseguida por métodos fascistas. Mas a devolução aconteceu por bondade, né? Quanta gente boa. E um outro ponto sobre, para trazer até para o 8 de janeiro e essas prisões de inocentes, a Adriana Anselmo, a mulher do Cabral, que foi condenada a 18 anos de cadeia, ela foi solta. Um dos motivos foi para cuidar dos filhos pequenos. E essas mulheres agora, as inocentes que estão presas desde o 8 de janeiro, nenhuma tem filho pequeno? O mesmo argumento não foi usado para soltar essas mulheres, não? Sem julgamento, porque a Adriana Anselmo foi julgada e condenada a 18 anos, com provas irrefutáveis no processo. E essas agora que estão presas, que têm filhos pequenos, que não passaram por julgamento algum? Silvio Navarro, segundo então o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, Sérgio Cabral pode passar até 8 dias em qualquer lugar do Brasil. Paula, veja, pra você ver como estamos em sintonia aqui no Sem Filtro, eu ia fazer exatamente o mesmo comentário que a Ana fez, né? Eu acho que o Sérgio Cabral não terá dificuldade em encontrar emprego como jornalista em determinados veículos aí da velha mídia. Agora, tem uma operação, Paula, chamada Operação Eficiência, uma das tantas operações policiais que desbaratou toda a ação do Sérgio Cabral, onde é que estava o dinheiro, os diamantes. Esse dinheiro estava na Suíça. Ele tinha 400 milhões de reais, na época 120 milhões de dólares no exterior. Ou seja, isso não era dinheiro de Caixa 2. E aí toco no ponto que o Augusto muito bem colocou aqui. Nesse momento da entrevista é a hora do confronto do repórter. Ou já imagina que pode ser colega de redação do Sérgio Cabral. Mas tem que fazer a pergunta. Escuta, isso não era Caixa 2. Caixa 2 você não guarda numa conta na Suíça para usar em viagens na Europa. Para usar quando você vai a Champs-Élysées. A Adriana Anselmo ia comprar joias lá. Então, eu acho que fica muito claro, repito, uma tentativa de se reescrever a história. Vocês perguntam, mas e as delações, também lembrada aqui pelo Augusto, e as delações? O Pedro Barusco, alguém se lembra do Pedro Barusco, para citar mais um personagem, sujeito de 3º escalão da Petrobras. Ele foi preso. Quando foi preso, ele disse, eu admito que tenho 100 milhões de dólares no exterior, devolvo amanhã. Me dá o número da conta que eu vou fazer o Pix. Eu devolvo o dinheiro amanhã.
100 milhões de dólares. Eles devolveram o dinheiro roubado. E agora, além desse revisionismo histórico, de dizer que nada daquilo aconteceu, eles vão querer o dinheiro de volta. Já já o Sérgio Cabral vai pedir esse dinheiro de volta, pode apostar. Diga lá, Augusto. Só completando, quer dizer, é o mais sórdido faroeste à brasileira já encenado até agora, esse da Lava Jato, que inclui essa entrevista torpe do Sérgio Cabral. No faroeste à brasileira é o mocinho, que é o bandido que fica bravo com o xerife. Começou assim. Agora, o bandido prende o juiz, que é a prisão do juiz. O Sérgio Moro é perseguido pela justiça, que o acusa de juiz imparcial, que tenta impedir que ele assuma o mandato de senador, para o qual foi eleito pelo povo paranaense. O Deltan Dallagnol, o ex-procurador, também é perseguido, e enquanto isso, sim, são perseguidos os presos de Brasília, muito bem lembrado aqui, a analogia feita pela Ana, porque enquanto isso, ele está liberado para passear, o Sérgio Cabral. Ele pode passear e os inocentes não podem se afastar mais de 10 metros da casa. O Sérgio Cabral pode conceder entrevistas e pessoas inocentes estão caladas. Não pode abrir a boca. Ele pode. Nós não podemos entrevistar os inocentes que são vítimas da justiça. Esse cara está tripudiando sobre a imprensa, sobre a justiça, sobre todo mundo, os políticos. Dá conselho para o Lula. Aí eles se entendem. Esses são amigos, parceiros. Mas ele fica agora culpando a gente pelo dinheiro que roubou. Ele se apresenta como um erro judicial. Um erro judicial. O Sérgio Cabral é um completo canalha. Ele deveria estar em regime de prisão fechado. Preso em regime fechado. Não, pode passear por 8 dias. O que mostra a alma, né, e a cabeça do novo juiz da Lava Jato. Ele usava um pseudônimo, né, na internet. LUL22. Eleitor declarado do Lula. Agora se mostra vassalo. Encontraram doação à campanha do Lula. Do PT também. Doou dinheiro, doou 13 para marcar, né? R$13 para marcar o partido, a fidelidade dele ao partido. E agora fica protegendo criminosos. Quer dizer, o Brasil está um país do avesso. Esse sim é um juiz parcial e bandido. Ele sempre defendeu os privilégios para os culpados. Agora ele também persegue inocentes, né? Persegue inocentes. Imagine a justiça, entre aspas, que esse cara vai fazer se cai na mão dele qualquer outro processo envolvendo os juízes e procuradores que trabalharam corretamente e que cumpriram a lei. Nenhum preso da Lava Jato era inocente. Antes de jogar para o Silvio, só quero registrar que mais de 55 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo, pelo YouTube e também pela plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência e nos ajude a divulgar aqui o programa Oeste Sem Filtro. Diga lá, Silvio. Eu queria trazer mais um trecho dessa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. E aí, até para fazer justiça, porque num dado momento o repórter pergunta, Augusto, quando o senhor comprava aquelas joias, o senhor não pensava nisso? Nisso que ele está querendo dizer, porque o Cabral tenta sensibilizar, dizendo que via a dona Magali, a mãe dele, levando comida para ele, via os netos, os filhos, fica triste, né? E o repórter pergunta, bom, mas e aquelas joias? Quando o senhor comprava, o senhor não pensava nisso? E ele responde, esse dinheiro foi utilizado do Caixa 2 para presentear. Completamente errado? A joia também. Hoje eu olho e acho ridículo ter feito isso. Mas é um processo, você não enxerga. Ah, esse dinheiro não era de Caixa 2, então eu não estou roubando.
Olha só a lógica. A repórter continua. Então, se sobrava dinheiro do Caixa 2, por que o senhor pedia mais? Aí ele fala, a gestão do Caixa 2, de quem lidera, acaba tendo sempre muitas demandas. Então, eu tinha que contratar uma pesquisa para o fulano, uma produtora para o ciclano, e o repórter conclui. O senhor não pedia pensando na sobra desse Caixa 2? E ele fala, você inclui isso como uma coisa normal. Eu nunca comprei um apartamento com esse dinheiro. É brincadeira, né? O Sérgio, ele começou a roubar, Silvio, em 1994 como presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Roubou como senador e roubou durante 8 anos como governador. E está aí, se apresentando como uma vítima redimida pela prisão. É muita canalice. Vamos lembrar que a gente repercutiu aqui semana passada que ele virou blogueiro agora, abriu uma conta na rede social para contar as experiências que teve na cadeia. Agora, diga lá, Paula, Ana. eu desafio o Cabral, então, a deixar os comentários abertos no perfil do Instagram, que é onde ele fez aquele vídeo. Deixa os comentários abertos, deixa o povo expressar o que o povo pensa do senhor. O desafio está lançado. Olha, Ana, vamos aproveitar para sugiro que a gente convide o Sérgio Cabral para dar uma entrevista para esse programa. O convite está feito aqui. É só avisar. Vamos entrevistar o Sérgio Cabral. Vamos ver se bate com o que ele diz. O microfone do Oeste Sem Filtro está aberto. Agora, 18h50, a gente tem um recado do nosso parceiro para você. E fica com a gente, porque logo mais a gente tem uma entrevista bem bacana, muito interessante. Então fica que é rapidinho, a gente volta logo. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. O ditador da China, Xi Jinping, fez o primeiro discurso depois de ser reeleito para o terceiro mandato na última sexta-feira. Sem candidato concorrente, teve votação unânime dos deputados. Xi Jinping disse que vai modernizar as Forças Armadas e transformar os militares em uma grande muralha de aço para proteger a soberania nacional em meio à tensão com os Estados Unidos. O ditador discursou durante a reunião anual do Partido Comunista Chinês. E agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar com o jornalista Rafael Fontana. Ele morou por 4 anos na China e foi editor na Rádio Internacional de lá, uma mídia estatal veiculada em 65 idiomas. Rafael também foi diretor de comunicação da Huawei, empresa chinesa de tecnologia. Muito boa noite, Rafael. O senhor me ouve bem?
Olá, Paula. Olá, toda a audiência da Oeste. Escuto muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo também. É um grande prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro, Rafael. Eu começo perguntando o que significa aí esse terceiro mandato, a recondução, né, de Xi Jinping ao terceiro mandato para o mundo e também, claro, para o Brasil. Olha, Paula, primeiro eu fico feliz de ouvir você dizer a palavra correta, o ditador Xi Jinping. Não é o presidente da China. A mídia precisa parar com esse tratamento. O ditador Nicolás Maduro ligou para ele, o ditador Daniel Ortega ligou para ele, e ele é outro ditador. É o ditador da maior ditadura do mundo, da China. Significa o seguinte, que ele é um ditador também dentro do Partido Comunista, porque ele rompeu um acordo firmado lá atrás, quando Mao Tse-tung estava meio capenga, Deng Xiaoping iria assumir o controle do partido, esse acordo de que a cada 10 anos, ou seja, haveria no máximo 2 mandatos para cada presidente da China. Agora, ele está indo para o terceiro mandato, ele se tornou um ditador também dentro do Partido Comunista. É o homem mais perigoso do mundo neste momento, Paulo. Rafael, boa noite, prazer conversar com você, meu amigo. Rafael, uma pergunta que muita gente se faz nesse momento é sobre espionagem, quando o tema é a ditadura chinesa. Tivemos recentemente o episódio dos balões abatidos nos Estados Unidos e também muitas discussões sobre os aplicativos, né, que de alguma forma roubariam, com aspas ou não, dados dos usuários justamente para atender a interesses, inclusive comerciais, da China. Com base aí na tua experiência sobre o país, queria que você contasse um pouquinho para a gente do que existe de mística e o que de fato é, sim, uma espionagem em curso por parte dos chineses. Obrigado pela pergunta, Silvia. É fundamental tocar nesse assunto, porque a economia da China depende de espionagem. Eles desenvolvem a indústria através da espionagem industrial, é claro. Eles também espionam as forças armadas de outros países, as universidades. Agora, precisa de balão? Bom, depende. Se eles quiserem desviar a atenção de alguém, pode ser que sim. Mas está aqui, ó, o aparelho celular. Eles não precisam hoje muito mais do que isso. Nós temos aqui no Brasil milhões de usuários do aplicativo que eu vou chamar aqui de Tok Tok. Eu acho que todo mundo entende. Vamos passar um filtro aqui, mas o fato é que cada cidadão brasileiro que baixa esse aplicativo tem um espiãozinho carregando no bolso. São robôs, são algoritmos que estão vendo para onde essa pessoa é, a mensagem que ela troca, qual a necessidade dela. Isso também acontece com as pessoas que trabalham no governo do Brasil. O aplicativo foi proibido, banido em vários estados americanos, em vários países do mundo inteiro, inclusive na Alemanha agora, com restrições, né, na Polônia, na Inglaterra, estão forçando para que esse aplicativo seja banido do uso de funcionários públicos. E aqui no Brasil está liberado. Fora isso, temos as antenas da empresa Huawei, que a Paula já citou. A Huawei hoje detém mais ou menos 40% de toda a tecnologia de transmissão, seja por 3G, 4G ou 5G no Brasil. Significa que, se ela assim desejar, ela pode pegar essas informações de tráfego de dados, de mensagens entre pessoas, entre governo, entre indústria e o exército, é claro, e passar diretamente para o Partido Comunista Chinês. Mas por quê? Porque a Huawei é totalmente controlada por membros do Partido Comunista Chinês. Silvio. Nós estamos conversando com o jornalista Rafael Fontana. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Rafael. Obrigada pela entrevista, pela participação. E, bom, vou trazer aqui para o nosso papo a perspectiva dos americanos. Aqui, queria ouvir a sua em relação à China. Há, de maneira bem clara agora, a diferente aproximação deste governo de Joe Biden com a China com do antigo governo do Donald Trump com a China. Havia toda a malcriação, né, de Donald Trump nas redes sociais, mas havia também um peso, uma mão mais forte em relação à própria segurança que você mencionou. O que você espera nesses 2 últimos anos do governo Joe Biden em relação
várias relações com a China, seja comercial. Agora tivemos também o episódio dos balões chineses aqui também nos Estados Unidos. Como você vê essa relação nos últimos 2 anos do governo Joe Biden? Boa noite, Ana Paula. Muito obrigado pela pergunta. É claro que Joe Biden tem 1 ano e meio aí até as eleições de 2024, né? O Partido Democrata vai ter que lidar com essa situação, porque o humor dos americanos com a China não anda muito bom. Então, essa questão agora das eleições do ano que vem, pelo menos se a gente acreditar que a voz das ruas vai se refletir nas urnas dos Estados Unidos desta vez, a gente espera ver acontecer alguma coisa assim na maior potência do mundo, Joe Biden e o Partido Democrata precisam ser mais duros agora com Xi Jinping. Não tem mais volta. Xi Jinping não sai deste governo, a não ser por doença, por morte ou por algum atentado. Ele se tornou o ditador absoluto da China. E ele sabe que qualquer saída que não seja pela morte natural dele ou algum atentado, ele será preso ou morto pelos seus opositores dentro do Partido Comunista Chinês. Isso torna a China mais ousada, ainda mais agressiva. Agora nós estamos vendo escancarado. Eu participei do Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, foi o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês que decidiu que Xi Jinping seria reconduzido. A partir de lá foram só burocracias que levaram ele ao 3º mandato. Nós vamos ver uma China cada vez mais agressiva, porque Xi Jinping não tem mais freios, não tem mais. O grupo dele vai conduzir a China para o abismo. Daí eu cito o meu livro, Chernobyl, o nome dele é justamente porque o que seria o equivalente da China que vai provocar uma implosão do Partido Comunista, assim como Chernobyl acelerou o colapso da União Soviética. Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Rafael, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber se essa agressividade crescente a que você se referiu pode incluir uma invasão, um ataque a Taiwan. Essa pergunta é muito importante, Augusto. Sempre um inimigo externo ajuda a se fortalecer dentro do país, principalmente ditadores. Sim, né, eu sempre neguei essa possibilidade de ataque enquanto Xi Jinping não fosse reconduzido. Ele precisaria primeiro pavimentar e sacramentar essa recondução como ditador eterno da China para ter a segurança de atacar Taiwan sem que isso significasse o impedimento dele ou que ele fosse sacado do governo. Agora Xi Jinping tem a segurança de que ele poderá atacar Taiwan de uma forma tranquila. Veja bem, ele tem, teoricamente, 5 anos para fazer isso. Acredito que entre hoje até 2025, depende também do que acontecer nos Estados Unidos, lembrando que Nancy Pelosi visitou Taiwan em agosto do ano passado, pode ser que essa invasão seja antecipada ou talvez adiada por mais alguns anos. Mas entre agora e 2025, pelo menos um ataque chinês a Taiwan, eu acho que nós vamos ver. Nem que seja com mísseis, com um ataque aéreo, alguma coisa vai dentro de Taiwan. Nós conversamos ao vivo com o jornalista Rafael Fontana. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. E agora a gente segue no giro de assuntos internacionais, porque na última sexta-feira foi anunciada a falência do Banco do Vale do Silício, 16º colocado na lista dos maiores do país. A instituição tinha 200 bilhões de dólares em ativos no final do ano e foi afetada pela desaceleração das startups de tecnologia e a ruína do mercado de criptomoedas. No domingo, foi a vez do Signature Bank, um dos mais importantes do mercado de criptomoedas, anunciar o fechamento. O Departamento de Serviços Financeiros dos Estados Unidos assumiu o controle da instituição, que tem cerca de 110 bilhões de dólares em ativos e 90 bilhões de dólares em depósitos. Vou recorrer à nossa correspondente internacional, Ana Paula Henkel. Esse assunto está repercutindo muito no mundo inteiro, né? Já afetou as bolsas de valores mundiais aqui. A Ibovespa fechou em queda hoje, né? E S&P também fechou em queda. Fecharam no vermelho, Dow Jones, enfim, uma repercussão em relação a essa falência desses 2 importantes bancos aí nos Estados Unidos.
A repercussão é pelo medo do que pode ser escrito nas páginas seguintes, né, a essa falência. Lembrando que a Grande Depressão, né, o crash de 1929, uma das vertentes foi exatamente essa corrida das pessoas, da população aos bancos para a retirada do dinheiro dos bancos. E logo depois, quando o FDR assumiu como presidente, um dos pontos que ele já estabeleceu logo de início foi o fechamento dos bancos. FDR, né, Franklin Delano Roosevelt, como presidente americano, é uma página da história americana muito complicada, né, muito intervencionismo, né, umas propostas bastante estranhas para uma nação como a América. E ele que acabou, por exemplo, com o padrão ouro dos Estados Unidos, confiscou o ouro dos americanos, fechou os bancos, decretou aí um feriado para os bancos durante algum tempo, até que o governo colocasse a mão no sistema bancário e tentasse restabelecer a ordem. Então, toda essa história assusta um pouco os americanos no sentido, haverá essa corrida aos bancos, as pessoas vão tirar o dinheiro dos bancos, quais são esses bancos, quanto o governo americano vai intervir, vai colocar o dedo ali federal pesado, né, se haverá respeito ao próprio federalismo americano. Então, as pessoas estão apreensivas. Alguns analistas acham que não haverá um efeito cascata mais sério no momento, mas não descartam que, a longo prazo, dependendo da intervenção do governo federal, as coisas podem mudar de uma maneira mais rápida. E nós sabemos muito bem, assim como as mãos que conduzem a economia no Brasil hoje, as mãos que conduzem a economia americana aqui não são as melhores também. E só para acrescentar mais uma informação, hoje o presidente Joe Biden disse em declaração na Casa Branca que vai fazer o que for necessário para enfrentar a crise bancária no país. Abre aspas, os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles. Fecha aspas. Mas alertou que os investidores não serão protegidos. Aspas, eles assumiram o risco conscientemente e quando o risco não compensou, perderam seu dinheiro. É assim que o capitalismo funciona. Fecha aspas, então, declaração do presidente Joe Biden hoje na Casa Branca. E agora a gente volta ao Brasil, assunto supremo. Em julgamento virtual, o STF rejeitou uma queixa-crime apresentada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 para investigar condutas de Jair Bolsonaro no combate à pandemia. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, negou a ação por entender que o Ministério Público já havia adotado as medidas para apurar eventuais irregularidades do ex-presidente. Além disso, Barroso afirmou que a associação não preenche os requisitos legais para apresentar uma queixa-crime. Silvio, vamos lembrar para a nossa audiência que no início desse mês, o ministro Dias Toffoli também extinguiu 2 investigações contra Jair Bolsonaro, abertas a pedido da CPI da Covid, aquela CPI que demorou 6 meses, um relatório de 1.200 páginas que não levou a lugar nenhum. Olha, Paula, bom, de um lado, com o passar dos anos vai ficando muito claro e vai desmoronando aquela falácia de que o governo Jair Bolsonaro é um governo genocida, que não tomou as medidas necessárias e com a devida celeridade no combate à pandemia. Todo aquele teatro feito no Senado, muito bem lembrado por você aqui, da CPI, da Covid, daquele trio muito bem conhecido, Renan Calheiros, que foi aproveitar aquela CPI para tentar lavar a sua biografia suja, o seu passado de denúncias e de corrupção, Omar Aziz, também muito enrolado com a justiça, e o Randolph Rodrigues, que pegou uma carona para justamente frequentar as manchetes e os holofotes da mídia durante muito tempo. Então, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais claro. Porém, eu não... Olha, Paulo, é a segunda decisão, como você bem lembrou, nesse caso é uma queixa-crime, mas eu ainda acho que vão tentar até o limite esticar essa corda da condução na pandemia, na época da Covid,
não só com esse relatório da CPI, mas com outras denúncias. Você vê que ele arquivou uma, mas tem outra, ou seja, tem uma enxurrada de denúncias, porque é este o caminho que os adversários do presidente Jair Bolsonaro na política e também no Poder Judiciário vão tentar tomar para torná-lo inelegível na próxima eleição. Então, eu não vejo essa decisão como o fim da linha para esse tema, não. E aí, Augusto, você acha que ainda tem mais coisa por vir ainda? Olha, concordo inteiramente, Paula, com o que o Silvio disse, porque está explicado ali no trecho do artigo do Zé Roberto Guzzo, grande artigo, que está nessa edição da revista Oeste. O Guzzo constata ali que o Brasil já teve todo tipo de governo, menos o governo que não termina, que é o caso, que não acaba nunca, que é o caso do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Se eles não olharem para trás, enxergando os fantasmas que eles inventaram, eles vão olhar para frente e vão enxergar o quê? Nada. Eles não tomaram nesses... Olha, daqui a pouco vamos para 3 meses e vamos fazer o balanço do governo Lula. Sim. A única novidade é que o Fernando Haddad está aprendendo a falar de um mês, né? Ou um cruzamento do de um mês com um subdialeto qualquer que resulta naquele tipo de declaração que mostramos também na sexta. Então é o seguinte, o que o Lula já fez? O que ele anunciou de importante? Medidas. Ele disse que, com base nos 8 anos, ele sabia tudo o que fazer. E o que ele fez foi aumentar o preço do combustível. Quem está criando coisas novas é a imprensa. Né? Reoneração, tem que inventar. A inflação está alta, mas está baixa. Coisas desse tipo. Os títulos que eles fazem são bastante criativos. O governo Bolsonaro ainda é manchete dos jornais. Quase 3 meses, porque não tem o que falar. O Lula vai, se reúne com tribos, hein? Inventaram um genocídio dos Yanomami e Anuncolô. E vida que segue. Vida que segue. Eu acho que nós vamos ter problemas. Aí o governo já devia ter começado. Só se fala do Bolsonaro com esse tipo de acusação. Eles vão manter o Bolsonaro forte eleitoralmente por muitos anos. Está na hora de olhar para frente, né? Eles estão olhando pelo retrovisor, não enxergam nada, e aí daí resultam essas decisões. Cadê o genocida? Já começou a ficar meio abalada aquela tese, né? Com a pandemia. Aí surge o genocida da Amazônia. Também não vai colar. E diante disso, dessas decisões, eu quero saber se a trinca, né, formada pelo Randolph, pelo Aziz e pelo Renan, se a trinca vai ou não recorrer a um tribunal internacional. Promoveram o tempo todo, prometeram. Então, vão lá e vão ver se vocês conseguem meia hora de conversa com alguém sério, né, nesse tribunal. Não vão passar da portaria. Ana, quer comentar essa decisão do STF de arquivar essa queixa-crime contra Jair Bolsonaro? Rapidamente, Paula. Bom, primeiro agradecer as quase 60 mil pessoas nos assistindo, uma audiência realmente maravilhosa, né? Como eu costumo falar. Rapidamente, Paula, olha, o STF rejeitar essa queixa-crime, por que não rejeitou o ano passado? Eu não vou levantar aqui e aplaudir, nossa, parabéns. Estava tudo óbvio, mas por que não rejeitou antes da campanha eleitoral? Porque isso também foi usado na campanha do Lula de maneira desonesta. O presidente Bolsonaro foi chamado de genocida por causa da Covid durante a campanha inteira. Isso nós sabemos muito bem que não é verdade. Então, o STF agora praticamente, né, continua mostrando que usou essa CPI da Covid também de maneira política. Não precisava chegar até 13 de março de 2023 para rejeitar essa queixa-crime. Quer completar, Silvio?
Não, eu acho que está muito bem colocado, Paula. Só para arrematar, então, 70 dias, Augusto bem lembrou, daqui a pouco são a marca tradicional dos 100 dias de governo, faremos o balanço de tudo o que não aconteceu e, repito, picanha até agora... Nada. Agora, 19h12. Quero aproveitar essa audiência maravilhosa, quase 60 mil pessoas nos acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pela plataforma Rumble. Convidar você a aproveitar essa promoção para assinatura da Revista Oeste com até 30% de desconto, uma promoção em homenagem à Semana da Mulher. Nós começamos essa promoção na semana passada e estendemos até hoje, vale até hoje. Então, se você ainda não aproveitou, corre lá. É só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui do ladinho, seguir o passo a passo, é muito simples para você também se tornar um assinante. Aproveite essa promoção então com até 30% de desconto, lembrando que a gente não aceita financiamento de empresas públicas, de estatais, de partido político, então o valor da sua assinatura é que financia o nosso jornalismo independente. Não adianta a gente reclamar da velha mídia, pessoal, se a gente não apoia mídias novas aqui como a Revista Oeste, que busca fazer um trabalho sério, independente, de confiança. Enfim, então a gente acredita e confia no seu apoio, faz esse convite a você que está nos acompanhando. Agora, 19h14. A gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou nesta segunda-feira que as redes sociais devem ser consideradas empresas de comunicação para que se responsabilizem pelo conteúdo divulgado por seus canais. A declaração de Moraes foi dada antes de participar de um evento da FGV no Rio de Janeiro sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia. Aspas. Temos que mudar a forma jurídica de responsabilização de quem é o detentor das redes. Não é possível ainda hoje que as grandes plataformas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação, empresas de publicidade. O maior volume de publicidade no mundo, quem ganha são essas plataformas, fecha aspas, então, declaração do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve também nesse evento e falou sobre o projeto de lei para a regulação das redes sociais. Nós temos em aberto apenas um tema nesse conjunto de propostas que nós vamos oferecer ao Parlamento. Qual seja a existência ou não, e em que termos, de um órgão regulador. Esse é um tema fundamental, professor Carlos Ivan, que nós estamos ainda debatendo, inclusive com o próprio relator. Órgão regulador que deve ter certos atributos de independência, claro, e, a meu ver, envolver a sociedade civil, envolver empresas de checagem, por exemplo, mas com leveza. Não pode ser a criação de um novo aparato burocrático pesado e de difícil manejo, porque ele se choca contra a própria lógica da internet. Ana, como é que você avalia aí essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que diz, então, que as redes sociais elas devem ser consideradas empresas de comunicação para serem responsabilizadas pelos seus conteúdos? Você escreveu um baita artigo na Revista Oeste, há um tempo atrás, falando sobre essa questão das plataformas, das big techs, né? É uma discussão que, durante a administração do Donald Trump, principalmente quando havia, ficou muito claro, e agora esteve no Senado essa semana, na comissão do Senado, os jornalistas como Michael Schellenberg, por exemplo, jornalistas que o Elon Musk escolheu para liberar os arquivos do Twitter, e ficou comprovado que havia uma censura, apenas um lado do espectro político-ideológico no Twitter. E esse debate acontece aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, porque existe aqui a seção 230. E o que é a seção 230? É uma seção que protege as plataformas digitais de qualquer processo legal. Claro que elas têm que derrubar conteúdos, como pedofilia, terrorismo, isso tudo é de comum acordo entre as plataformas. No entanto, o que existe nessa seção 230 é ver as plataformas digitais como uma livraria, por exemplo, que vende livros. Aquela livraria não tem absolutamente
conhecimento a todas as páginas de todos os livros que são vendidos naquela livraria. Então, se há algum processo contra A, B ou C assunto que está dentro de um livro, aquela editora ou aquele escritor é que deveriam responder por aquele processo, e não a livraria que vende aqueles livros. Essa, basicamente, é um resumo aí bem rápido da seção 230, que as plataformas, olha, eu tenho vários livros aqui dentro, e se você quer processar alguém, você vá especificamente naquele perfil, naquele veículo e assim por diante. O que eles querem mesmo, na verdade, esse discurso floreado de salvar a democracia, é só um pouquinho, a gente não vai mexer muito não, é só para proteger o Estado de Direito. Ora, nós sabemos muito bem onde esse discurso vai parar. Esse discurso vem da boca de um comunista, segundo o Flávio Dino, comunista graças a Deus. E comunista não tem um pouquinho, a gente vai só um pouquinho. Isso tudo é discurso floreado para implementar a censura, porque o ano passado nós tivemos na Câmara dos Deputados o PL 2630, apresentado também por um comunista, o senhor Orlando Silva, que visava exatamente a regulamentação, a censura de jornalistas, tudo, claro, sob a ótica da proteção da República. Então, nós sabemos muito bem onde esse tipo de discurso vai dar. Não custa lembrarmos, para finalizar, Paula, própria ministra Carmen Lúcia, durante a campanha eleitoral, olha, essa coisa de censura é perigoso, mas vamos ficar só até segunda-feira, só até o término do segundo turno, e depois a gente volta ao normal. Voltou ao normal? E, Silvia, essa é uma discussão polêmica e que envolve vários assuntos. Me parece que essas empresas de tecnologia, ora, elas se tornam, são meras plataformas que recebem conteúdo de terceiros, ora, elas se posicionam como editores, de maneira a censurar, dizer o que pode e o que não pode o conteúdo. Então, elas precisam se posicionar. Ou elas são geradoras de conteúdo e se responsabilizam, ou elas são meras plataformas, instrumentos para que geradores, produtores de conteúdo publiquem as suas informações, os seus conteúdos nessas empresas, né? Sim. Acho que a Ana Paula fez um comentário técnico, jogou luz num assunto que é um assunto árido, um terreno complicado, Paula. Agora veja, por trás dessas plataformas, quando se trata de regulação de conteúdo, tem alguém que aperta o botão, alguém assina, tem uma caneta. E é aí que mora o perigo, né? Aí é que entra a subjetividade. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, cujas ideias parecem sair de alguma prateleira empoeirada, de um baú antigo, ideias jurássicas, né? Ele vem dizer que os órgãos devem ser independentes, atuar com leveza, dentro de um governo de esquerda, um governo comunista em grande parte, porque ele se define como comunista. Alguém conhece um comunista na história, no mundo todo, que defenda a liberdade? Ou seja, do que se trata? Se trata de liberdade para censurar. É isso que eles estão procurando. Agências de checagem, disse o ministro. Que agências de checagem? No Brasil, as agências de checagem, a polícia da imprensa, só checa o noticiário que sai nos poucos veículos, como aqui na Revista Oeste, por exemplo, que não são alinhados com a esquerda. Simples assim. Veja o que aconteceu durante a eleição e veja o que continua acontecendo. Há uma semana, 10 dias, o presidente Lula disse que o PIB cresceu nada no ano passado. É mentira. O PIB cresceu 2,9% segundo o IBGE, dado oficial. Ele disse que cresceu nada. Não teve uma agência de checagem para dizer que o presidente Lula cometeu uma fake news. Nada. Agora, imagine se essas agências de checagem agissem com a mesma dureza, com a mesma lupa que agiam em relação ao governo Jair Bolsonaro. Esses 70 dias de governo seria uma fake news por dia, uma agenda de catástrofe, de tragédia e de mentiras, porque eles mentem o tempo inteiro. Então, na minha opinião, se trata simplesmente de liberdade para censurar. E você trouxe aqui a informação, a Ana Paula também. Transformar empresas de tecnologia em publishers, né, em editores, é para lá de complicado.
E aí, Augusto, você também avalia aí que essa discussão pode caminhar para instalação da censura no Brasil? Em primeiro lugar, se você pegar isso aí em termos mundiais, entra numa discussão que o Flávio Dino nem imagina como resolver. É empresa de comunicação, então tem de remunerar os profissionais que assinam a matéria. Isso não se confunde com monetização, não. Publica qualquer artigo, tem de pagar. Isso está em discussão no mundo, não sabem como resolver. Lá vem o nosso Flávio Dino, que somente vem falar sobre verdades contando mentiras. Primeira, o que é sociedade civil? Quem fala em sociedade civil já deve botar na mira ali, porque é mentiroso. O que é sociedade civil? É uma reunião do MST com a dissidência lá do Pontal do Paranapanema, Zé Rainha, é o quê? É o sindicato, é a CUT, deve ser isso aí. A agência reguladora, vamos acabar logo com essa conversa fiada. Jornalista, quando não escreve, nem fala, não é jornalista, é porque não sabe escrever. Eu conheço, infelizmente, eu trabalhei com muitos jornalistas. Eu leio o nome dos que chefiam agências reguladoras, mas não entrariam aqui nem como para fazer um estágio. Por que eles estão lá checando coisa dos outros? Porque não sabem escrever. Não são jornalistas. São fracassados, que então censuram os outros. Isso aí, esse órgão regulador, é o novo codinome da censura, que já foi controle social da mídia e regulamentação da mídia. Órgão regulador, quem regula? Quem? Como? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo o programa. Aí tem um regulador da mídia, um funcionário ali na porta. Isso aí não pode. Ele entra aqui e diz, olha aqui, o que disse o Silvio, o que disse a Ana, o que disse a Paula, está tudo errado. Deixa eu contar a verdade. É assim? Numa revista, por exemplo, troca a capa e eles vão escrever, a capa é tudo inviável. Por isso que eu não dou bola para esse Flávio Dino, que começa já se apresentando como mentiroso. Ele finge que está num partido quando é comunista. E o sonho do comunista é o quê? É realizar o que já faz a China. Não deixe escrever nada que desagrade ao governo. Falem logo isso. E tentem fechar, acabar com a liberdade de imprensa. Totalmente. Vamos ver se conseguem. Agora, parem de mentir. Não, tem que ter uma ordem reguladora que pegue leve. Falar em leveza, o Flávio Dino, para começo de conversa, não pode falar em leveza, né? Pelo menos daqui a algumas arrobas a menos, não pode falar em leveza. Quer completar, Silvio? Bom, só lembrar que a UESP foi o primeiro veículo de comunicação a vencer um processo contra esses patrulheiros de agências de checagem, né? Alguém tem que checar o checador. É isso aí. Boa, Silvio, boa lembrança. Quer comentar também, Ana? Eu só quero comentar, né, para comentar esse tipo de absurdo, essa tentativa de censura, eu queria comentar mais uma vez uma decisão que é para a gente emoldurar, que é uma decisão séria, embasada na Constituição do senhor Alexandre de Moraes, na ADI 4451, que ele diz o seguinte: senhor Alexandre de Moraes, aplaudimos de pé aqui a sua defesa correta da Constituição, que foi em 21 de junho de 2018. Leiam a decisão toda, mas essa parte aqui é bastante interessante. São inconstitucionais, e aí agora respondendo ao ministro, agora direto da decisão, respondendo ao ministro da Justiça com a decisão de um ministro do STF. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas,
bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional. Aplausos de pé, senhor ministro Alexandre de Moraes, aquele lá de 2018. Pelo que diz essa besta quadrada aí do Ministério da Justiça, você vai fazer o quê com a divergência? Acaba? A divergência política não pode haver mais, é só uma verdade. E mais, o que ele vai fazer com os humoristas? Por enquanto não precisa fazer nada, porque você tem humorista a favor no Brasil, todos, a favor do PT. Agora, quando surgirem os humoristas de verdade, que fazem o humorismo anárquico, que é o único que merece respeito, criticam todo mundo, gozam todo mundo, etc. Como é que você vai fazer? Vai proibir a charge, a brincadeira? É o que ele deve pensar, porque pelo jeito que ele se diverte no carnaval, ele deve ter um humor maravilhoso. Vamos lembrar que o canal Hipócritas, né, foi objeto de censura, Augusto. Pois é. Então não pode falar nada. Eles vão entender o que é uma charge, o que é um desenho. Mas jogar futebol com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro... Aí pode. Aí pode. Também fazer uma cena, né, do presidente sendo assassinado numa motociata, aí também pode para o cinema. Aí é arte. Agora, 19h29, a gente tem mais um recadinho do nosso parceiro. A gente volta logo. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Quase 60 mil pessoas nos acompanhando hoje, Ana. Muito boa noite. Vamos aproveitar, fazer o convite para quem está nos acompanhando aqui para se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, para a gente chegar a 1.300.000 no YouTube, deixar o comentário, deixar o like e, claro, aproveitar essa promoção da Revista Oeste em homenagem à Semana da Mulher, que vai até hoje, até 30% de desconto na assinatura da Revista Oeste, para você que está aí não perder os artigos de J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, enfim, timaço de jornalistas. Corre lá que a promoção vai até hoje. Boa noite, Ana. É isso, Paula. Esse programa existe porque vocês aí do outro lado apoiam a Revista Oeste, né? Não aceitamos verbas públicas, não nos ajoelhamos para o sistema, para
o establishment, né, como dizem os americanos. Então, esse programa depende também da assinatura de vocês. Eu quero mandar um abraço especial, estava aqui no chat, passei o olho aqui, correndo os olhos, para o Luiz Antônio Alves, que disse que assiste o Sem Filtro, que é assinante da Oeste, e assiste o Sem Filtro lá do fundo do sertão do Nordeste. Então, Luiz Antônio Alves, um abraço, muito obrigada pela companhia. E Paula, minha chefe, muito bom iniciar a semana com vocês. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes e toda a nossa audiência, bom descanso e até amanhã. Silvio Navarro, muito boa noite, obrigada aqui pela companhia de sempre. Obrigado, boa noite, Paula, mestre Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel, e boa noite, sobretudo, a você que nos faz companhia aqui todas as tardes no Oeste Sem Filtro. Quero também deixar um convite para você navegar pelo nosso site revistaoeste.com. Está cansado do noticiário do consórcio da imprensa? Pensa que aquilo está enviesado, tem lado, quer um noticiário atento e fiel à religião dos fatos? Revistaoeste.com. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula. Vou endossar esse convite também. Assine a Oeste, vale a pena. Vejam, acompanhem o programa e assine a revista, vocês vão gostar. É seguramente a melhor revista do Brasil hoje. E a única publicação independente, uma das únicas, pouquíssimas publicações independentes. Beijo, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana, beijos para vocês que nos acompanharam até agora. É isso aí, para você que ficou conosco até aqui, deixa o seu like, o seu comentário no nosso canal, assine a Revista Oeste e eu te espero amanhã a partir das 5h45 da tarde. Uma boa noite.